E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas, esse é o canal Loucos por Novelas e estamos aqui para falar sobre o sexto episódio da primeira temporada de Os Outros, série que está disponível na dona Globoplay. Então vamos lá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia sobre essa série. E o episódio número 6 começa aqui com essa cara de choro da nossa síndica desse conflituoso condomínio. E a gente volta num flashback de 2010, onde ela está comemorando, tá feliz da vida, fazendo uma festa de ano novo com alguns convidados, e ela pega o marido dela muito próximo dessa moça de vestido branco que tá logo atrás dele, e ela fica desconfiada, mas segue o baile, comemoram tudo, mas ela fecha um pouco a cara, e aqui a gente vê a família dela toda reunida, né? E comemorando, falando que o ano de 2010 vai ser o melhor ano da vida deles. Depois a gente volta pro presente, onde ela tá conversando com o Amâncio, explicando ali pra ele como funciona o apartamento, porque esse apartamento é dela, então é ela que está alugando pra ele e ela precisa do dinheiro. Depois a gente tem um momento aqui entre o Vando e a Mila, apesar dela ter deixado ele voltar a dormir na cama, ela não quer ter relação sexual com ele e ela corta ele bastante. Nesse momento aqui, alguém toca a campainha, só que já é bem tarde, eles ficam, quem será, né? Ele vai atender e é justamente o cara cobrando aquela taxa extra de segurança que foi acordado ali na última reunião de condomínio. Ele fala que tá tarde demais, que não vai pagar agora e que não quer saber e tal. Só que a mulher dele vem e dá o dinheiro pra ele e fala, pega o dinheiro, tá tudo bem, tô pagando. E ela falou que não quer ficar devendo pra esse tipo de situação. Aí corta pra síndica com a cachorrinha dela, ela é muito apegada nessa cachorrinha. Até mesmo no flashback de 2010 a gente viu que a cachorrinha já fazia parte da família. Ela tá aqui no telefone, alguém toca a campainha, ela foi ver, é o Vando colocando uma pressão nela por causa do carro dele, que apesar dele ter sido sequestrado fora do condomínio, ele conseguiu entrar no condomínio e assaltaram, além do carro dele, levaram também coisas do próprio apartamento. Então ele quer que o próprio condomínio seja responsável por isso, porque a segurança foi falha em deixar os caras saírem do condomínio com o carro dele, né? E ela falou que se depender dela, ele não vai ganhar R$1. Daí começa uma treta louca e ele fala pra ela que ele vai se tornar síndico, que vai derrubar ela do posto de síndica do condomínio. Depois a gente tem uma surpresa que o Sérgio tem uma filha chamada Lohane e ela vem pra passar com ele alguns dias, porque ela tá tendo alguns conflitos com a mãe, já que a mãe arranjou um novo namorado e ela não tá se dando bem com esse novo namorado da mãe, então ela pede pra passar um tempo com o pai. E a gente já percebeu que ela, articulada, né, ela tem personalidade muito parecida com o pai, então a gente vê que ela vai armar alguma coisa. A gente percebe que ela entrou ali pra causar. Depois a gente vê a Cibele e o Amâncio numa terapia de casal, tentando conversar. A Cibele fala muito, e a psicóloga ou psiquiatra, não sei, ela questiona o Amâncio se ele quer falar alguma coisa, e ele falou que só precisava de silêncio. E ele se levanta e sai, e a Cibele, olha, que você não vai fazer nada, tu não vai fazer nada em relação a isso. E ele fala, ele quer o tempo dele. E é muito isso, eu acho que o que ele quer mesmo é somente um silêncio, que a Cibele não se envolva, que a Cibele não se meta, que a Cibele não tenha uma opinião formada. Esse tipo de gente que fica falando, sabe? Com muito ódio no coraçãozinho dele, o Vando faz essa reunião com alguns moradores para falar mal, de certa forma, da síndica, mas também para tentar abrir os olhos deles em relação a essas taxas, essas cobranças, que o Vando também tá achando que eles também estão desviando dinheiro, né? Estão fazendo, superfaturando as obras, tudo para conseguirem dinheiro. E alguém toca a campainha. Eles acham que é mais um morador que veio participar da reunião. Só que a gente descobre que é a própria síndica e, obviamente, ela tenta armar um circo ali, falando que o pessoal então tá tramando contra ela. Essas são as pessoas. Mas depois ela faz a sonsa, abraça alguns, cumprimenta outros, faz toda uma graça, fingindo que não ficou nem um pouco chateada com todo mundo armando nas costas delas, principalmente o Vando, né? E ela aproveita e fala, esse cara aqui que vocês querem transformar em síndico, o cara que foi preso, o cara que quebrou uma porta de vidro da entrada do hall de um dos condomínios, de uma das torres, obviamente ele tenta se defender, mas óbvio que ela também usa aquilo para pesar a consciência de todo mundo que tá ali, para de fato vão querer dar essa posição que é importante de síndico nas mãos do Vando, que não tem um controle emocional, né? Depois a síndica, obviamente, vai falar com o Sérgio e falar que o Vando
Vando tá armando nas costas dela, que ele realmente não tá na dele, que ele realmente tá encrencando muito com a situação, com a taxa de segurança, e o Sérgio só fala pra ela que vai dar um jeito, que vai tentar resolver a situação. E o jeito do Sérgio tentar resolver a situação foi fingir que o carro dele foi encontrado pela polícia. Lembrando que o Sérgio, ele é ex-policial, ele tem amizade com o delegado da região, e justamente esse delegado também faz parte dessa quadrilha do Sérgio. Então, obviamente, encontraram do nada, magicamente, o carro dele. Ele percebe que os pneus foram trocados, outras coisas também não são do carro original dele, mas que ela falou, foi encontrado, então agora esquece, vai trabalhar, vai seguir tua vida, esquece querer virar síndico. E ela fala, então encontraram o meu carro e é pra mim simplesmente fingir que tá tudo bem e seguir minha vida normal. E ela fala pra ele que é a melhor coisa que ele tem a fazer. E ela tenta falar pra ele o seguinte, eu vou te dar 3 meses de isenção de taxa. E ele fala, se ela tá querendo me comprar, se ela tá querendo achar que falando esse tipo de coisa eu vou cair no seu papinho, que vocês estão roubando os moradores do condomínio, isso acaba tornando a situação muito pior. Eu acho que o fato dela falar pra ele que vai dar isenção pra ele, isso fez ele ficar mais puto ainda, entendeu? O Vando, bastante irritado com toda a situação, ele vai no condomínio antigo que a síndica morava, conversa com o cara da segurança e pergunta pra ele o que aconteceu. Ele fala, não, deu uma briga, ela teve que sair. Aí ele, você não pode me contar. Daí o cara fala, mas eu não posso sair contando coisa de morador, né? Só se você me der uma ajuda aí no cafezinho, pedindo dinheiro, né? Aí o Vando dá uma grana pra ele e ele começa a contar que, na verdade, ela não é viúva, que o marido dela tá preso por corrupção, que deu uma treta danada e que a filha dela já não fala mais com ela. Contou tudo que ele precisava saber, sabe? Aí eles estão tudo na festa do amiguinho do Marcinho, aquele que tá sempre com ele. O pai dele aproveita nessa festa pra poder conversar com o filho, já que ele não pode ver o filho dentro do apartamento, falando que tá com saudade, quer conversar com o filho, quer que o filho vá lá nesse apartamento que ele alugou. Nesse momento, a Cibele tá trancada dentro do apartamento dela. Ela tomou alguns remédios e daí ela tá mandando áudio pro Amâncio pedindo ajuda. Eu acho essa cena, por mais simples, gente, é uma dor, assim, passa uma energia essa cena, que é a questão do emocional, sabe? O quanto você é dependente emocional de outra pessoa. Aí a filha do Sérgio também chega nessa festinha, ela tá procurando cerveja e pergunta pro Rogério, e ele fala, não, ele não tem, ele também tentou encontrar e não achou. Ela pergunta quantos anos ele tem e ele fala que tem 16 anos. Que o Amâncio se aproxima também da Mila e fala que quer conversar com ela, que tava com saudade dela. Ela tenta manter a compostura, até porque o filho dela tá ali, outros vizinhos estão ali também, né? Ele torna a situação um pouco complicada, principalmente a gente sabe que as pessoas são fofoqueiras e vão ver e vão criar toda uma fanfic em cima. E ele pede para que ele possa conversar com ela e para ela seguir ele para um lugar onde ele vai. E a filha do Sérgio simplesmente se solta na pista, começa a dançar e automaticamente chama a atenção de todo mundo, do Rogério, do Marcinho, de todo mundo que tá ali na volta, né? O segurança lá do outro condomínio que o Vando foi e pagou para obter informações, ligou para a síndica e falou que teve um cara estranho ali querendo obter informações sobre a vida dela, mas que ele não contou nada. Mentiroso, né, gente? Quis fazer o sonso pra ela e no final ele fala, não se esquece do cafezinho e tal. Ou seja, ele quis jogar dos dois lados pra ganhar uma grana dos dois lados, né? Depois a Lohane tá ali, ela tá fechando um baseado, o Rogério chega e fala pra ela, se tiverem fazendo isso, você sabe que vai dar muito problema, né? E aí eles começam a conversar e tudo, ele começa a dar em cima dela, mas ela também se mostra bastante aberta e ela vê Marcinho e outros dois do outro lado da pista de skate. E ela pergunta quem são eles. E ele fala o nome dos dois, só que ele não fala o nome do Marcinho. E ela pergunta qual é o nome daquele de vermelho. E ele fala, aquele ali pegou uma arma e deu um tiro no próprio pai. Justamente porque eu acho que ele ficou com ciúmes do envolvimento dela com o Marcinho, principalmente porque deu pra ver o interesse dela. Eu acho que ele quis falar isso justamente pra talvez ela perder o interesse. Só que eu acho que isso acabou mexendo muito mais com a vontade dela de querer ficar com ele, né? Aí ele meio que chama ela pra dar um beijo nele. Ela não gosta muito, acho que ela interpreta um pouco errado. Depois corta e mostra que o momento em que o Amâncio tá lá embaixo, lá no térreo, e ele conversa com a Mila e fala que ele tá com saudade dela, o quanto ela acabou se tornando uma pessoa importante
sente, o quanto ele lembra daquele beijo que ele deu nela, que agora ele tá separado, que agora ele alugou um apartamento, que ela pode morar com ele, pode levar o Rogério pra morar com ele. E ela fala que as coisas não são tão simples assim, que o marido dela é esse cara agressivo, por mais que ela não tenha usado essas palavras, que a única coisa que ela falou foi: você não conhece o Wando. Eles acabam se beijando e quem chega ali quase pegando os dois se beijando é a nossa querida Síndica. Oh, meu Deus, esses personagens assim aparecem nos momentos errados, né? Aí ela pega a cachorrinha da Síndica. A Síndica, obviamente, ela sente, ela percebe que a Mila não tava ali sozinha. Eu acho que ela não viu que é o Amâncio, mas ela viu que tinha alguém ali com ela. Depois a Lorraine se aproxima do Marcinho, começa a conversar com ele e tudo, e pergunta pra ele qual é a história dele andar armado ali, dar um tiro no próprio pai. Ele fala por cima do que aconteceu, não fala explicitamente o que de fato aconteceu, mas ele conta mais ou menos pra ela os fatos ali. E ela, de fato, começa a fumar o baseado e pergunta se ele quer também. Ele acaba experimentando e, obviamente, acaba batendo ali, né? Depois corta pra Cibele no hospital, falando pro médico que acabou tomando medicamento, e ele pergunta se ela tá sozinha. Ela fala que sim, que ela é uma mulher sozinha. E eu acho que ali ela tá, assim, no nível do estresse, da ansiedade, do nervosismo, que ela surta ali junto com o médico e começa a chorar muito, muito. E fala sobre o marido dela, fala que a culpa foi da arma, que ela comprou aquela arma, a dívida transando com o Sérgio, e que isso acabou culminando no término dela, que ela não fez por traição, ela fez pra pagar a dívida. Aí estão todos aqui, né, no aniversário ainda. A Síndica chega, começa a comer os docinhos e tal. Logo na sequência, chega o Wando e dá um susto na Síndica. Eu gostei de te ver aqui, espero que você tenha gostado de me ver. Obviamente agora ele sabe, né, de todo o acontecimento da vida dela passada. E ela fala pra ele que ao invés de ele se preocupar com a Síndica e com tudo que tá acontecendo, deveria se preocupar com a mulher dele, com quem a mulher dele anda andando. Obviamente que na cabeça de louco você já enfia uma coisa, obviamente ele começa a enlouquecer. Ele pergunta pra ela sobre o que ele tá falando, o que tá acontecendo, onde é que ela anda, com quem ela tá, e ele de fato, além de perguntar de uma forma extremamente agressiva, ele começa a pegar nela, a machucar ela de fato, né? E a gente percebe que o Wando é esse cara extremamente agressivo. O Rogério, preocupado com a mãe, chama um dos guardas novos que tem ali, que fazem parte da equipe do Sérgio de segurança. Quando esse cara foi pergunta, ele fala: não, tá tudo certo, só tô aqui com a minha mulher, a gente só tá resolvendo, conversando, tá tudo bem. Mas o cara fala pra ele assim: tá, mas o que tá acontecendo? Aí o cara puxa ele, porque ele continua sendo agressivo com a Mila. Quando o cara puxa ele pela mão, ele acaba vendo a tatuagem do cara, e ele lembra da tatuagem do cara tatuado que sequestrou ele e levou o carro dele e entrou no apartamento dele, e ele percebe que é o mesmo cara. Aí obviamente ele fica muito assustado, ele fica muito nervoso. Aí ele até esquece o que aconteceu com a Mila, com quem ela tá envolvida, o que a Síndica falou, porque agora ele entra numa noia maior ainda. Ele acha que existe uma grande teoria da conspiração, matar ele, prejudicar a vida dele, querem destruir ele. Aí ele puxa a Mila e o Rogério e fala: vamos pra casa, vamos pra casa, vamos pra casa, em casa a gente conversa. Porque daí ele fica muito desesperado, né? E a gente pula pra Marcinho e Lorraine. Agora eles estão no quarto do Marcinho, estão ficando, estão se beijando, estão se curtindo. E obra do destino, né? Justamente a filha do Sérgio. E pula justamente quando o Sérgio tá no elevador e a Cibele chega do hospital. E ele fala: quer que eu aperte o teu andar? Ela fala: não, não precisa, eu mesma aperto. E realmente rola essa tensão entre os dois, né? Ela chega em casa, chega no apartamento dela. Quando ela abre a porta do quarto do filho, o filho tá sem camisa e tava fazendo, acredito eu, sexo oral na menina. Não tenho certeza absoluta, só que ele tava cocado e ela tava sentada, né? Não sei. Não deu muito explicitamente o que era, mas alguma coisa ele estava fazendo ali, né? E agora a gente vem para um momento muito tenso, porque agora o Wando começa a entrar na paranoia de que estão querendo pegar ele, estão querendo matar ele. Ele manda o filho pro quarto, que ele quer conversar com a Mila. Aí a Mila vai pra sacada, e quando ela vai pra sacada, ela acaba vendo o apartamento do Amâncio, e o Amâncio lá dentro do apartamento dele. O Wando puxa ela e se
tranca e fecha as cortinas. E ele fala pra ela, na verdade, que ele tá com medo agora que querem pegar ele. Ele começou a criar essa noia. Depois a Lorraine vai embora, né, depois da situação toda. E a Cibele pergunta, você é nova no condomínio? Ela fala, sim, cheguei há pouco. E ela, você mora em qual apartamento? E ela não sabe dizer qual é o número do apartamento, porque ela não se ligou nisso. E ela pergunta, você é filha de quem? E ela fala, eu sou filha do Sérgio. Aí bate, né? Vem 1001 coisas na cabeça da Cibele. Mas obviamente que o Marcinho ficou extremamente encantado. E agora você imagina um menino de 16 anos de idade se descobrindo sexualmente falando, e tem essa menina extremamente bonita. Obviamente ele vai ficar muito encantado e só vai existir essa menina na vida dele. E aqui o cara conta pro Sérgio que acredita que o Vando viu e se fragou que é ele pela tatuagem. Aí o Sérgio dá um puxão de orelha nele e fala, essa mania de vocês fazerem tatuagem, ó, agora o cara descobriu. Agora a gente vai ter que dar um jeito de fazer ele não ficar pensando nisso e focar em outra coisa. E novamente a síndica vai lá no apartamento do Sérgio falar que o Vando tá pressionando ela. E obviamente que o Sérgio começa a ficar irritado, porque de um lado tem o Vando descobrindo que o cara foi o assaltante da casa dele. Aqui tá a síndica falando que o Vando tá pressionando ela. E obviamente isso começa a irritar o Sérgio. E o Sérgio mais uma vez fala pra ela que vai dar um jeito na situação. E termina justamente a gente descobrindo que o marido dela de fato tá preso, que o marido dela foi corrupto, e termina ela indo lá visitar ele. E aí a gente entende que na verdade eles estão juntando ela na verdade tá juntando dinheiro para poder comprar o juiz para libertar ele. Talvez o juiz tenha pedido algum valor, não sei, tô aqui presumindo na minha cabeça. Mas ela falou, né? Tô juntando esse dinheiro para comprar o juiz. Então provavelmente já deve existir algum acordo aí, né? E é isso, meu povo. Esse foi o 6º episódio. Não se esqueça, gente, eu vou pedir para vocês um grande favor do fundo do meu coração. A gente precisa chegar em 1000 inscritos pra gente poder monetizar esse canal. Então, por favor, se você já é inscrita, se você já é inscrito, compartilhe com um amigo que você saiba que curta também revisão de novela, de série, para poder vir fazer parte da família. Conto muito com o apoio de vocês. Muito obrigado pelo apoio. Beijo. E é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham curtido essa revisão. Bora se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês. Deixem o like, que é muito importante. Ajuda muito no engajamento. E se você já é inscrito, se você já é inscrita, compartilhe com um amigo para poder vir fazer parte da família, pra gente poder aumentar e chegar e bater essa meta de 1000 inscritos. Aqui do ladinho vai aparecer 2 playlists para você também continuar assistindo o conteúdo aqui do canal, certo? Beijo no coração e até o próximo vídeo.